Muito boa noite, bem-vindos, caros telespectadores, para a grande entrevista aqui na televisão pública de Angola. É sempre um prazer termos convidados que nos fazem olhar um pouco para o futuro deste nosso país e termos a perspectiva de desenvolvimento. Conforme já foi anunciado no telejornal, hoje o nosso convidado é o engenheiro Paulino Jerónimo, que, portanto, está à frente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Para além de todo o seu percurso, ficamos aqui a reter, que é formado no Azerbaijão, no Instituto Superior de Petróleo e Gás daquele país da antiga União Soviética. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, João Pinto. Boa noite, caros telespectadores. Hoje um dia um pouco complicado, chuva em Luanda, né? Chuva em Luanda, mais que fazer, né? Estamos aqui para o debate. Sim, senhora. Sim, senhor. Sr. Engenheiro, nós hoje, quando olhamos um pouco para a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANPG, nós perguntamos-nos, né, todo este processo de reestruturação que vem acontecendo já desde 2018, 2019. Portanto, o que é que isso traz ou trouxe de novo? Ok, obrigado pela questão, João Pinto. Eu gostaria de começar primeiro pelos motivos da reestruturação. O que é que, de fato, levou o Executivo a tomar a decisão da criação da agência? De fato, era importante introduzir mais transparência e mais eficácia nos processos dentro do setor petrolífero. É do vosso conhecimento, é o conhecimento de todos, que a Sonangol desempenhava o papel tanto empresarial como investidora e, ao mesmo tempo, desempenhava o papel, em nome do Estado, da concessionária nacional. E claro que aí estava um conflito evidente e que era preciso definitivamente separar essas duas funções. Eu dou sempre exemplo, se na altura tivéssemos que privatizar a Sonangol, o que é que não poderia ser privatizado? Seria exatamente a função concessionária, porque esta função é exercida em qualquer parte do mundo pelo Estado. Então foi esta função que saiu da Sonangol e foi para a agência. Como é do vosso conhecimento, a agência foi criada a 6 de fevereiro de 2019 como instituto público, goza de autonomia financeira, administrativa e patrimonial e tem como principal objetivo regular o setor petrolífero, fiscalizar e atuar como concessionária nacional. E muitas vezes as pessoas não compreendem o que é isto do concessionária nacional. A concessionária nacional é a entidade que gera os contratos das concessões petrolíferas e representa o Estado na partilha do petróleo e lucro nos contratos de partilha de produção. Esta é a principal tarefa da concessionária. Como regulador, é natural, quer dizer, cria regulamentos, normas para o melhor funcionamento da indústria. E, como fiscalizador, fiscaliza a implementação, a aplicação desses regulamentos criados, bem como fiscaliza também a condição das instalações petrolíferas, para garantir uma produção, uma operação livre de incidentes. E está satisfeito desde a criação da agência, o trabalho que tem sido desenvolvido até aqui? Estamos satisfeitos todos, porque havia de fato inicialmente o receio de que isso podia criar disrupção à indústria, e este receio foi mostrado pelos operadores, que em várias ocasiões levantaram essa questão, mas felizmente hoje são as entidades mais satisfeitas com o processo. Por quê? Porque temos hoje uma entidade que só tem foco na função concessionária. Trata de exploração, desenvolvimento e produção no setor petrolífero de upstream. Upstream, que é o setor de exploração e produção. Isso permite que dar espaço a outra entidade de onde saiu a concessionária a concentrar-se na sua atividade e nós concentramos na nossa atividade. E, de fato, tem sido um sucesso, foi considerado por toda a indústria como um sucesso, porque foi uma transferência suave, sem disrupções, só para dizer que nós transferimos, e aí a facilidade em termos da implementação do modelo escolhido, transferimos o pessoal da Sonangol EP, que já funcionava na função concessionária, para a agência. Significa o quê? Que o indivíduo que tratava deste tema, de um determinado bloco, na Sonangol, como concessionária, passou a tratar o mesmo tema na agência. De tal maneira que
essa transferência foi feita e, felizmente, até hoje não temos tido grandes precalços. Feito isso, e porque nós hoje olhamos um pouco para uma nova ordem e vemos que o petróleo ainda é portanto, é uma questão de se discutir com os combustíveis fósseis, etc. Mas nós olhamos um pouco para o país engenheiro e vemos uma espécie de declínio. Sim. Uma espécie de declínio. Consta que a produção era de 1.903 barris dia. Hoje está mais ou menos a 1 milhão ou um pouco menos. Isso se deve a quê? Ok. Bem, de fato, Angola atingiu em 2008 a produção de 1.903.000 barris por dia. Chegamos a estar à frente de outros países africanos, não é? Sim, e é preciso recordar que em 74, quando recebemos a independência, 75, nós produzíamos 174.000 barris. Evoluímos até 1.903.000 barris de óleo por dia. Houve fatores que foram decisivos nessa subida. Eu posso enumerar alguns, por exemplo, a aprovação da Lei 13/78, a primeira lei das atividades petrolíferas, que garantiu ao investidor o retorno do investimento. A entrada em vigor também dos contratos de partilha de produção em 1970 a 1980 de primeira geração. Digo de primeira geração porque são os contratos em que a partilha do petróleo lucro entre o Estado e o investidor era feita com base na produção acumulada. Depois entrou em vigor os contratos em 92, 94, os contratos de partilha de produção de segunda geração, em que a partilha é feita com base na taxa interna da rentabilidade. Isto porque para incentivar os investidores a investirem mais. Isso causou, de fato, o grande apetite pela indústria angolana e daí vieram as grandes empresas. As grandes petrolíferas entraram na indústria e, definitivamente, tiveram um grande impacto, porque eles trouxeram o poder financeiro e o poder tecnológico para o desenvolvimento da nossa indústria. Claro está que muitas outras coisas foram feitas, como é a questão das licitações regulares de concessões petrolíferas, porque solicitando é que permite às empresas fazer exploração para descobrir um petróleo e pôr em produção, e quando essa licitação não é feita, definitivamente, quer dizer, abre-se um gap, porque não há a substituição das reservas produzidas. E é de fato o que aconteceu. De 2008 para cá, a produção está em declínio, inicialmente um declínio suave e depois de 2016 um declínio mais acentuado. Quais os principais motivos? Primeiro, o grande motivo é a não realização permanente de licitações de novos blocos. Só para dizer que em 20 anos, de 99 a 2019, realizaram-se 4 licitações, somente 4 licitações, sendo a quarta já realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis em 2019. Quer dizer que houve um grande espaçamento na realização dessas licitações. Poderiam ser feitas mais licitações nesse período? Poderiam ser feitas, eu vou dar exemplo. Um bom exemplo é que nós estamos no 4º ano de existência e estamos exatamente na 4ª licitação. Quer dizer que as licitações têm que ser permanentes para permitirem que, em caso de sucesso, haja descobertas e haja substituição das reservas produzidas. Outra questão que também nós detectamos que poderíamos ter resolvido é o problema dos campos marginais. Ao longo dos últimos 20, 30 anos, foram descobertos vários campos, chamados os campos marginais, que não eram economicamente viáveis à luz dos contratos existentes. Então, era preciso resolver esse problema, porque a riqueza só vale quando está aqui à superfície. Na subsuperfície não tem valor nenhum. Outro tema também importante foi a inexistência da realização de exploração dentro das áreas de desenvolvimento. O que é que acontece de facto? Quando nós descobrimos um recurso, delineamos à volta do recurso a chamada área de desenvolvimento. E não era permitido contratualmente furar-se um segundo poço de exploração para procurar um outro recurso que estivesse dentro dessa área. Quer dizer que havia recursos dentro, mas nunca podiam ser perfurados porque o contrato não permitia. Então, a soma de todos esses fatores contribuíram para chegar onde é que
chegamos hoje, onde estamos hoje. Mas, engenheiro, a dependência é uma dependência ainda das grandes empresas que se têm em relação a este assunto? Pois, essa questão, quer dizer, nós temos as grandes empresas, mas isso tem que ser uma estratégia do executivo, tem que ser uma estratégia da concessionária. Quer dizer, porque é a concessionária que tem que criar leis e regulamentos para permitir que estas empresas investam. E, de fato, quer dizer, o que aconteceu é que, a dada altura, realizamos várias licitações que nos permitiu chegar até 1.903.000 barris, mas depois deixamos de realizar estas licitações e hoje estamos em declínio. Os angolanos devem estar preocupados com esse declínio? Preocupados estamos todos, mas temos que encontrar soluções, né? A solução não é, criar o pânico, mas é, de fato, resolver os problemas que não foram resolvidos. Daí que, tendo em conta o histórico, o Executivo aprovou a estratégia em 2019, a estratégia de atribuição de concessões, que é uma estratégia que define quais os blocos a serem licitados de 2019 a 2025, cerca de 55 novas concessões. Já realizamos a de 2019, de 2020, 2021, realizamos a de 2022 e vamos realizar agora a de 2023. Quer dizer que isso tem que ser algo permanente para permitir que os investidores investam, descubram óleo e ponham em produção. Isto é a primeira parte da questão. Por outro lado, nós, como disse, temos os campos marginais que foram descobertos ao longo do tempo e não foram desenvolvidos porque não eram economicamente viáveis. Então, era importante darmos a esses campos incentivos fiscais e contratuais de modo a torná-los econômicos. Foi assim que, em 2018, foi emitido o decreto que dá incentivos a esses campos marginais e a boa notícia hoje é que já temos campos marginais a produzirem. Temos, nessa altura, 2 campos a produzir em Cabinda. Estamos a construir a terceira plataforma para um outro campo marginal. Temos campos marginais que já foram declarados marginais e vão ser desenvolvidos nos próximos tempos. E acredito que estes campos vão contribuir para atenuar o declínio da produção. Nós estamos, nessa altura, a falar ainda de atenuar o declínio da produção. Por outro lado, há também a questão do gás. É uma questão que sempre existiu, porque o gás, no passado, até 2018, pertencia, em termos de propriedade e em termos de direito, pertencia ao Estado. E, claramente, não era do interesse dos investidores encontrar gás porque era considerado um risco. Encontrar gás na altura, até 2018, era considerado um risco. Com o novo decreto presidencial que dá incentivos ao desenvolvimento e produção de gás, este fator de encontrar gás deixou de ser um risco para ser uma oportunidade de negócio. É assim que, não sei se se lembra, que nós, em 2019, 2020, assinamos com um consórcio, o novo consórcio de gás, que é um grupo de investidores que vão desenvolver campos de gás descobertos no bloco 1, 2, 3 e no bloco 15 e 16. Antes de aprofundarmos esta questão, Angola é é signatária da transparência na indústria extrativa. Não tem nada a ver o declínio com a questão da transparência? Não, definitivamente não. Não tem nada a ver, porque a transparência é simplesmente publicar o que nós não publicamos até agora. Publicar os contratos, os rendimentos vindos do petróleo, isto é que é o objetivo principal da transparência. Não tem nada a ver com a operação, a execução em si da atividade petrolífera. É importante que se coloque isso. E continuando no que estava a dizer antes, nós, com os operadores, traçamos um plano para combatermos esse problema do declínio, eliminarmos esse problema do declínio. E neste plano constam alguns pontos, eu vou citar alguns deles. Primeiro é a redução das paragens não planificadas, das instalações petrolíferas, através da melhoria da manutenção preventiva. O segundo ponto é produzir recursos adicionais em campos maduros.
porque nós, quando temos campos maduros, geralmente não conseguimos produzir com os poços implantados todos os recursos existentes e precisamos definitivamente de detectar quais são as bolsas não produzidas e ver se os volumes justificam a perfuração de um poço. Por outro lado, e isso deu como resultado aqueles acordos que foram assinados recentemente em 2019 e 2020 com as petrolíferas para o desenvolvimento de vários campos. Foi assinado um acordo com o Bloco 14 para o desenvolvimento de 3 campos no Bloco 14, com a perfuração de 7 poços. Foi também assinado um acordo de desenvolvimento com o Bloco 15, em que nós vamos furar, numa primeira fase, 17 poços produtivos. E também outro contrato com o Bloco 17, que vai permitir que se façam investimentos e perfurar também os poços chamados poços de infilo. Isso vai permitir que haja estabilidade na produção. Hoje não estamos longe dessa estabilidade, porque quando comparamos a produção de 2021, 2022 e a expectativa de 2023, nós já vemos um certo equilíbrio. As nossas reservas são boas, engenheiro? As nossas reservas são boas o suficiente para produzir para os próximos anos, sem problema nenhum. Portanto, quantos anos mais ou menos? Eu acredito, é só para dar um exemplo, que nós estendemos o Bloco 17 até 2045. Isso diz tudo, né? Isso quer dizer que até lá a expectativa é termos produção. Estendemos o Bloco 0 até 2050, então até lá a expectativa é termos produção nestas concessões. Nós estamos com 1,100 nesta... Sim, estamos mais ou menos, a média anual até agora, estamos 1,60, 1,100. E Angola pode produzir até quanto? Assim, numa escala global? Quando é que numa escala global, quer dizer, é preciso ser realista e o nosso objetivo é mantermos acima de 1 milhão nos próximos anos. Este é o objetivo principal da agência. Dar números mais altos seria, quer dizer, cair no não realismo. Nós estamos a fazer esse trabalho que eu foquei, que é a redução das paragens não planificadas, que tem afetado negativamente a nossa produção. Produzir recursos adicionais em campos maduros, intensificar a atividade de exploração, incluindo a atribuição de novas concessões, desenvolver o gás. Isso tudo vai nos permitir atingir certa estabilidade e é preciso lembrar uma coisa, que a atividade de exploração é uma atividade longa. Nós, quando dedicamos um bloco, copiamos do bloco de 2019, estamos a falar que o primeiro poço vai ser furado em 2024. Quer dizer que é um tempo longo da adjudicação do bloco até a perfuração do primeiro poço. De tal maneira que é um jogo de paciência, mas estamos a caminhar para a estabilidade da produção. Engenheiro, houve um período mau na indústria em que o petróleo baixou muito. Hoje, por acaso, os preços até estão e algumas empresas foram saindo, o que motivou, de alguma forma, a que também se estivesse portanto, com alguma incerteza. O que é que a agência está a fazer, essencialmente, para manter as que existem e atrair as que queiram investir em Angola? Boa questão. De facto, 2014, a queda do preço do barril de petróleo afetou negativamente, mas não saíram as empresas existentes em Angola. Definitivamente elas mantêm-se em Angola. Houve sim alguns problemas nas empresas de serviços, algumas empresas desapareceram, houve fusão em algumas empresas, mas no entanto as empresas de exploração e produção mantiveram-se em Angola e continuam em Angola até hoje. E naturalmente, olhando para a indústria, nós temos que reconhecer, eu há pouco tempo estava a ver um mapa África e uma coisa podemos constatar hoje. Quando comparamos o mapa África 30 anos atrás e hoje, em termos de países que descobriram petróleo, vamos ver que há 30 anos era Nigéria, Gabão, um bocado Congo e Angola, que na parte ocidental da África produziam óleo. Hoje, se olharmos para o mapa, vemos que da Mauritânia ou de Marrocos, ou dando por toda a África, quase todos os países já descobriram. Chegando à Somália, ao Quênia, há pouco tempo a descoberta da Namíbia, teve 2 boas descobertas. Agora Uganda também, né? Uganda, exatamente. Quer dizer que, o que é que isso significa? Que a competição vai ser maior.
vai ser muito maior em termos de atrair e manter os investidores. Então, nós temos que ser criativos. Temos que ser criativos e temos que dar os necessários incentivos, primeiro para as empresas manterem-se e também mandar a mensagem positiva para os que estão fora, a dizer que Angola é um bom mercado e podemos definitivamente ir investir. Isso passa por quê, engenheiro? Deixa-me só continuar. Nós recentemente encomendamos um estudo de competitividade do setor petrolífero para comparar a indústria petrolífera em Angola com a indústria noutras geografias. Este estudo de competitividade teve como principal objetivo ver em que ponto estamos, quando comparado com outros países. Por quê? Porque as multinacionais investem tanto em Angola como investem em outros países. E eles investem ali onde tiram o maior rendimento por cada dólar investido. Então, nós temos que saber o que é que os outros estão a oferecer para podermos também aqui oferecer praticamente o mesmo. E esse estudo de competitividade mostrou 3 direções principais. Primeiro é que não estamos muito mal em termos de competitividade, devido àqueles decretos que foram aprovados já pelo presidente João Lourenço, após a realização daquela famosa reunião com as empresas petrolíferas. Foram 5 decretos, mas que precisavam de fazer mais. Mas em que sentido? Era olhar mais para a exploração em áreas de fronteira, e nós chamamos áreas de fronteiras aquelas áreas em que não há dado praticamente nenhum, como é o caso da bacia do Namibe. Precisamos de dar melhores termos fiscais e contratuais para estas áreas, para atrair melhor as empresas. E, de fato, temos feito isso porque há pouco tempo assinamos com a Exxon uma adenda ao contrato para dar melhores termos aos 3 blocos que os mesmos detêm no Namibe, para permitir que elas forem, de fato, os poços de exploração. Porque, ao contrário, a Exxon estaria disposta a sair pagando uma penalidade pelos poços não perfurados. Mas o objetivo da concessionária, o objetivo do Estado, não pode ser cobrar as penalizações. Tem que ser incentivar as empresas a furarem poços, a descobrirem e a desenvolverem. E, de fato, isso foi acertado com a Exxon e a Exxon, no próximo ano, vai furar o primeiro poço de exploração na bacia de Namibe. O segundo ponto levantado pelo estudo de competitividade foi em relação ao tratamento a dar aos campos maduros. Nós, a maior parte dos nossos campos que produzem já são campos maduros, já vêm produzindo há mais de 20 anos, então, nestes campos, de acordo com o contrato, a partilha do petróleo e lucro já é feita 80% para o Estado e 20% para o grupo investidor. E, naturalmente, isto é contratual, e em nome da estabilidade contratual, isto tem que se manter como está. Mas, definitivamente, há a oportunidade de, mesmo assim, nós darmos incentivos. Por quê? Porque nós, geralmente, fazemos a projeção com os operadores qual vai ser a produção nos próximos 10, 15 anos. Há um que nós chamamos de perfil de produção e o que nós temos um projeto que chamamos de produção incremental, em que queremos incentivar os operadores a produzirem mais do que aquele perfil esperado. Significa que, se no perfil esperado alguém é esperado produzir 100 mil barris e produzir 150 mil, os 100 mil, a partilha é feita de acordo com o que diz o contrato, em nome da estabilidade contratual. Mas o que estiver acima, a partilha é negociada. Essa partilha é 80-20, 20-80? É 80, nessa altura, a maior parte já está 80 para o Estado e 20 para o investidor. Mas é preciso mencionar aqui que a partilha começou ao contrário, né? Primeiro era 20 para os investidores. Por causa dos investimentos que eles faziam. Era 80 para os investidores e 20 para o Estado. E foi numa sliding scale, descendo até chegarmos aqui. Por isso é que é preciso respeitar o contrato e a estabilidade contratual. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de incentivar eles a investirem mais e a produzirem mais. Porque nós queremos que essas empresas mantenham-se em Angola, mas mantenham-se em Angola a investir. E para investirem mais, precisam, de fato, de alguns incentivos. E se nós darmos incentivo da produção incremental, como foi feito em países do Médio Oriente, como foi feito no Brasil, nós poderemos
trazer para nós mais produção. Quer dizer que o valor esperado pode ser acima do que está, nesta altura, acordado. Voltando aos campos marginais, sei que num dos encontros o engenheiro falava exatamente de questões de incentivos fiscais. Portanto, como é que isso se está a processar neste momento? Os incentivos fiscais dos campos marginais foi dado por um decreto, também assinado já pelo presidente João Lourenço, que é o decreto 6/18. Esses incentivos são dados em que sentido? Porque nós vimos que com os contratos existentes, os campos não eram economicamente viáveis. Significa que as empresas não vão desenvolver esses campos. Isto, ponto final. Então, era necessário, de fato, o Estado ceder algum interesse para as companhias petrolíferas. Eu vou dar o exemplo que, no caso desse decreto, enquanto que as petrolíferas pagam, num campo normal, 50% do seu petróleo lucro como imposto, no caso dos campos marginais, elas só pagam 25%. Significa que esse é um bom incentivo. Mas é aquele princípio, é melhor 25% de alguma coisa do que 50% de nada. Né? Se continuássemos incidindo em 50%, não desenvolveríamos estes campos. Fomos para 25% e estamos a desenvolver esses campos petrolíferos. E aqui há uma coisa a mencionar que é muito importante. É a mensagem que se passa ao investidor. Não é só o efeito do decreto em si. A mensagem que se passa ao investidor é a mensagem positiva. Venha, invista e se tiver problemas, nós vamos encontrar soluções. Isto é que, de fato, atrai os investidores. Sr. Engenheiro, se nós olharmos um pouco para esta questão, olhamos muito para a exploração. É também o dever da agência, e se eu tiver errado que corrija, olhar um pouco para aquilo que é a própria questão do homem como tal. O incentivo ao homem, o trabalho, o desenvolvimento. A nossa coisa mais importante, ou em qualquer instituição, é o homem. Se nós não investirmos no homem, não fazemos nada, né? E, de fato, nós na agência temos um princípio básico, precisamos de formar o homem. Porque, deixa dizer que quem está do outro lado, as petrolíferas, são indivíduos que vêm bem formados, bem treinados, e nós desse lado temos que fazer o mesmo. Senão vamos ter debates desiguais, né? Sim. Então, a única maneira que nós temos de defender os interesses do Estado é treinar bem o nosso pessoal. Então, é política da agência que, em termos de formação, darmos a formação adequada ao nosso pessoal, de maneira que possa levar a bom porto as suas atividades, as suas atribuições. Também, em termos de carreira, nós apostamos seriamente na carreira do pessoal. O pessoal, quando chega, sabe as diferentes etapas que tem que passar para chegar a um determinado nível. Tem uma carreira normal e também temos aqui o princípio da política de sucessão. Nós não vamos ficar eternos no local, precisamos definitivamente de substituição de pessoas, as pessoas que vão ser aposentadas, vão sendo aposentadas, e nós precisamos de ter um plano de substituição de talentos e de gestores. E temos isso tudo montado na agência, de modo a incentivar os outros trabalhadores a manterem-se na agência. Né? Porque deixa dizer que neste mercado que é tão competitivo, com a entrada de novas empresas, nós podemos perder o nosso pessoal se não os incentivarmos. E eles podem migrar. Podem migrar. Podem, nem digo migrar, podem sair da agência para uma outra entidade, mesmo em Angola. Uhum. Agora, quando se fala na questão de atrair essas novas empresas, o que se tem e no grau de competitividade, uma vez que o mapa, né, como estava a dizer, o mapa mudou um bocadinho nos últimos 30 anos, como é que, de alguma forma, se consegue trazer, está-se a produzir, a produção como tal, ela ainda continua a ser muito alta, portanto, a produção de um barril, por exemplo, do barril. Bem, em termos, deve estar a falar do custo para produzir. Do custo de produção, sim. Exatamente. Se formos a ver os custos operacionais, nós estamos aí à volta de entre 7 e 8 dólares em média, okay. Angola. Não é a média muito alta, a média é boa. Mas, quando fala da atratividade, devemos expor também outros fatores para além desse fator de custo por barril.
precisamos de seriamente olhar para os incentivos que damos a essas empresas. E precisamos, que também foi uma das constatações do estudo de competitividade, precisamos ser mais céleres na nossa decisão. O que é que acontece? Eu não posso ficar uma eternidade para negociar um contrato petrolífero. E eu vou dar um exemplo simples. Nós estávamos há pouco tempo a negociar 2 concessões para uma petrolífera já existente em Angola e não fechávamos o contrato. No entanto, a petrolífera já tinha planificado fazer levantamento sísmico de 10 mil km² aqui em Angola, mas não fechava o contrato, então não podia fazer o levantamento sísmico. O que é que ela fez? O mesmo barco que estava para vir fazer em Angola e o mesmo orçamento pegou e foi fazer exatamente a mesma coisa na Namíbia. Isso quer dizer que na Namíbia foram muito mais rápidos a responder às necessidades e aos interesses dessa empresa. Então, nós precisamos, de fato, de celeridade nas nossas decisões, na nossa tomada de decisão. E não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes, quer dizer, são interesses que chocam, mas também temos que ter consciência de uma coisa, né? Se nós não incentivamos e não atraímos esses investidores, não teremos investidores. Ninguém ganha. O investidor pega o dinheiro e vai investir noutro mercado qualquer, como eu contei agora, foi a Namíbia, como também pode desaparecer pura e simplesmente e nós ficamos aqui com a concessão sem investidor. E não é objetivo da NPG, não é objetivo do Executivo angolano ter concessões livres só por capricho. Mas isso não tem nada a ver uma coisa como a qualidade do petróleo? Não tem a ver com a qualidade do petróleo. A qualidade do petróleo é boa. É boa, não tem nada a ver com a qualidade. Tem exatamente a ver com o que é que nós oferecemos ao outro lado. Há uma coisa que Angola sempre garantia de estabilidade contratual. Isto é respeitado a nível internacional, todo mundo respeita Angola porque é um país que cumpre com o que promete. A estabilidade contratual em Angola é um grande ganho. Isto sempre tende a nosso favor. Mas precisamos de olhar mais seriamente para outros pontos. Porque não nos esqueçamos que, e eu vou dar-vos exemplo, nós temos aqui um investidor que fez grandes descobertas na América Latina, mas descobertas colossais. E nós precisamos de ver esses investidores seriamente e ver como manter esse investidor aqui. Porque o dinheiro não é elástico. Definitivamente, quer dizer, o investidor vai ter que decidir se investe em Angola ou investe noutro sítio. Então, nós temos que atraí-lo para cá. E nós temos que atraí-lo para cá, muitas vezes utilizando a nossa vantagem competitiva. E onde é que nós vemos muitas vezes a nossa vantagem competitiva? No nosso caso, quando comparado com outros países africanos. Os outros países africanos descobriram, mas descobriram recentemente. Não têm infraestruturas, ainda não têm de fato produção. A nossa grande vantagem ainda está nos campos que produzem. Por quê? O óleo está lá e as instalações estão lá. Então, nós podemos tirar deste fato proveito. Daí o porquê o projeto de produção incremental. Sim. É dizer ao operador, mas senhor, venham, se você produzir acima do prometido, vai ter um incentivo e ganhamos todos. Ganha você como investidor e ganho eu como Estado. E é importante, de fato, este ponto, porque nós precisamos de atrair os investidores. Precisamos ter iniciativa, quer dizer, precisamos de reinventar-nos todos os dias. Porque não é fácil, e não tem sido fácil a discussão, primeiro interna a nível da NPG, porque muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto e não queremos sair desta zona de conforto, mas precisamos de pensar que este país, 95% da exportação ainda é petróleo bruto. Então, precisamos defender esta produção de petróleo bruto. Como? Criando incentivos necessários para que os investidores escolham Angola como uma paragem para o investimento. Nós ficamos aqui um pouco, e eu iria questionar exatamente quando falou do gás, de todo um projeto desenvolvido com a Angola LNG e fruto destes conflitos todos em que a parte energética tem sido muito vista por países que precisam. Como é que estamos nós em Angola, Sr. Engenheiro? Do gás, a produção? Gás, nós, deixa dar-lhe uma informação que
Nós não somos um grande produtor de gás. Deixa eu dizer a verdade, nós somos de fato um grande produtor de óleo, mas não somos um grande produtor de gás. Porque não queremos ou porque não temos? Não, porque é o sistema petrolífero que isto determina. Nós temos o que nós chamamos geologicamente rochas-mãe do tipo 1, que são a que geram óleo. Temos também alguma do tipo 2 que gera óleo e gás, mas raramente temos do tipo 3 que gera só gás. Quer dizer que Angola é de fato, nós chamamos província, não tem nada a ver com a província, mas é uma província petrolífera, mais petróleo do que gás. Enquanto que do outro lado, Moçambique é mais do que gás do que petróleo. Sim. Mas nós temos o nosso gás, daí a prova do Angola LNG. Angola LNG existe, está na sua produção, não digo máxima, mas tem uma boa produção. Já exporta, não é? Já exporta logo desde o princípio. Além disso, o produto principal é exportado e parte da produção vai para fornecer gás à central de ciclo combinado do Soio, que gera energia. E ainda bem que tocou na questão do gás. O gás é um produto muito importante, porque o gás ajuda a diversificar a economia. E eu digo sempre, diversificar a economia não é só ir para a agricultura. Nós, petróleo, também queremos fazer parte desta diversificação. Como? Eu vou dar aí um exemplo. Do gás produz-se fertilizante. E com o fertilizante temos um boom na economia. Sim. Então, nós queremos utilizar os meios existentes no setor petrolífero para ajudar outras áreas da economia. É assim que está em construção a fábrica de fertilizantes do Soio, e que vai ser o Angola LNG a fornecer esse gás à fábrica de fertilizantes. Mas isso iremos sempre depender de quem vem fazer ou de facto isto a ser feito com gente própria, gente da terra? Eu aí gostaria de tocar um bocado mais tarde quando falar sobre a angolanização. Sim, senhor. Conteúdo local e angolanização. É sempre um grande problema. Exatamente. Voltando ao óleo, nós vamos continuar sempre a depender do mar ou já há possibilidades de termos a produção onshore? Onshore. Nós sempre tivemos produção onshore. Apesar que 98 ou 99 ou quase 99% da nossa produção vem do mar, nós temos a produção onshore no Cabinda Sul e aqui no Soio, nas concessões EFS, FST, operada pela Sumoil. E, como disse, algumas das licitações realizadas têm a ver com onshore. Tem a ver com onshore, mas claro que o onshore traz-nos grandes desafios. Como? Não são os mesmos desafios que temos no offshore. Primeiro é que a expectativa é ter empresas mais pequenas. Mais pequenas significa com maior dificuldade financeira de executarem um programa de trabalho robusto. E isso tem sido, de fato, um dos grandes problemas. Para além disso, por ser terra, há sempre o problema do acesso às terras. O acesso. Okay. O acesso às terras é sempre um problema. Nós estamos, nessa altura, com um grupo de trabalho a ver a questão do acesso às terras e também a questão ambiental. Eu acredito que o João Pinto já ouviu falar sobre o nosso projeto de bacias interiores. As bacias interiores é uma área de cerca de 520 mil quilómetros quadrados de bacia sedimentar, onde podemos encontrar óleo, em caso de sucesso. E nós, uma das bacias é de Tocha ao Kavango. E logo que falamos que vamos fazer exploração de Tocha ao Kavango, surgiu, como sabe, o barulho em relação à questão ambiental. Há uma coisa importante aqui a explicar em relação a essa questão ambiental. Primeiro que a bacia do Kavango, a Tocha ao Kavango, são cerca de 340 mil quilómetros quadrados. E só 60 mil quilómetros quadrados desta bacia é que são área protegida. E, de fato, há um mês atrás até a área menor, mas agora recebemos um novo mapa, atualizar a área das áreas protegidas, isso subiu. Quer dizer que nós temos cerca de 160, 180 mil quilómetros quadrados para fazer o nosso trabalho sem tocar em zonas sensíveis do ponto de vista ambiental. Mas também há uma coisa que é importante explicar, é que o trabalho que estamos a fazer agora são levantamentos que não ferem o ambiente. Nós estamos a recolher amostras do solo.
Para umas amostras que é para os estudos de bioquímica, os estudos de microbiologia, a amostra é um pistão que recolhe uma amostra de 80 centímetros. Para uma amostra para o estudo de geoquímica, recolhe uma amostra de 1,5 metro. Mas são amostras com diâmetros pequenos. Quer dizer que nós, de fato, não estamos a afetar negativamente o ambiente. Mas lá estão as grandes empresas, ainda não? Não, por enquanto é a agência que está a levar esse trabalho. Porque, esqueci-me de dizer logo no princípio, uma das tarefas da agência é a promoção de novas áreas. Nós avaliamos as áreas antes de colocarmos em produção, em licitação. Sim, sim. E, neste caso, nas bacias interiores, nós temos, nessa altura, pessoal pelas matas a recolherem amostras para enviar para os laboratórios. Mas a mensagem aqui é, meus senhores, nós não estamos a fazer nada que danifique o ambiente. Isto em relação ao ambiente. Mas outro grande desafio, que nós constatamos que é um desafio legal, por serem pequenas empresas, a lei prevê, a lei obriga que as empresas, para começarem a atividade, tenham que apresentar uma garantia bancária, num montante equivalente ao programa mínimo. Vamos dizer, se o programa mínimo forem 50 milhões de dólares, ele tem que apresentar à concessionária uma garantia bancária de 50 milhões de dólares. E estas empresas, para obterem essa garantia de 50 milhões de dólares de um banco, têm que ter esses 50 milhões de dólares depositados no mesmo banco. Isto é um problema. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter dinheiro para executar o programa de trabalho. Para além dos 50 depositados. Que estão depositados no banco. Então, nós, naturalmente, temos que encontrar solução. Porque, se não encontrarmos solução para este caso, o conteúdo local, em termos de exploração e produção, não vai existir. Lá mais à frente vamos falar sobre o conteúdo local, sim, mas agora deixa-me só acabar. Então, nós temos que alterar esse princípio. É por isso que eu digo, nós temos que nos reinventar todos os dias. Mas como é possível alterar? O ambiente de negócio em Angola facilita? Facilita porque a lei, vou dar um exemplo, o que é que está na forja. O operador vai poder parcelar a garantia bancária. Parcelar como? Nós anualmente aprovamos um orçamento para a execução do programa de trabalho. Suponhamos que para 2024 nós aprovamos um orçamento de 10 milhões de dólares. Então, o que nós vamos exigir do investidor é que traga uma garantia bancária, não de 50 milhões que é do programa total, mas de 10 milhões que é do ano seguinte. Mas também estamos a estudar a possibilidade de esta mesma garantia bancária financiar a realização da atividade. Por quê? Porque da garantia bancária é caso a empresa não cumpra ou não execute o programa de trabalho, o Estado vai e executa a garantia. Mas se essa garantia servir para financiar a execução, não há de fato este risco. De tal maneira, quer dizer, precisamos implementar isso também para ajudar o conteúdo local. Senão, o conteúdo local vai ficar no papel e nunca vai sair do papel. O negócio do petróleo vai durar por muitos anos, na sua perspectiva, engenheiro? Vai durar por muitos anos. E deixa eu dizer que eu tive há pouco tempo numa conferência chamada CERAWeek, que é realizada todos os anos nos Estados Unidos. E, de fato, foi muito comentada a questão da transição energética, mas hoje já não falamos muito em transição energética, falamos mais em segurança energética. Segurança energética em que contribuem todos os produtos. Os produtos fósseis, as novas energias, todos esses produtos contribuem para a segurança energética. E há uma coisa interessante, que num discurso de um americano, disse que o petróleo está para ser produzido nas próximas décadas. Quer dizer que, definitivamente, nós precisamos de continuar a produzir, podemos continuar a produzir petróleo, mas temos que produzir de maneira limpa. Porque, para mim, a transição energética começa por aí. Não olhamos para a produção como tal, mas olhamos para as emissões vindas desta produção. Precisamos de controlar as emissões de maneira a não prejudicar o ambiente. Mesmo que, por exemplo, aconteça, isso é uma curiosidade só, que alguns países pretendam, por exemplo, deixar que, portanto, começarem a fazer as viaturas sem os combustíveis fósseis, isso não irá... Isto é uma evolução normal. É uma evolução normal. Não vamos parar por aí, mas deixa dizer
que não vai ser tão rápido como a gente está a imaginar. E, além disso, a guerra Rússia-Ucrânia provou que isso não vai ser rápido mesmo, né? E é para dizer que, na Europa, há países que reabriram as centrais de carvão, que já estavam fechadas há muito tempo. Há países que voltaram a utilizar energia nuclear. Quer dizer que, nesta altura, os países precisam de garantir a segurança energética, seja com que produto for. Há uma questão, e agora falando um pouco do conteúdo local, é nós olharmos um pouco para essa excessiva dependência para empresas estrangeiras. Como é que, antes de falar, o que é de facto aquilo que a Agência Nacional de Petróleo e Gás pensa sobre o conteúdo local? Bem, conteúdo local é de fato um tema cativante, um tema interessante e é também um tema, por esse tema que nós levamos muita porrada. Como assim? E deixa eu explicar-lhe porquê. Bem, o princípio básico do conteúdo local é desenvolver a atividade nacional das empresas nacionais, criar riqueza nacional. Porque há um subsecretário das Nações Unidas que esteve em Angola há 20, 25 anos e fez-nos recordar uma coisa, que o rendimento do petróleo não é só a venda do barril do petróleo, são também os serviços. E ele deu naquela altura um exemplo. Vocês aqui, nós na altura ainda importávamos tomate e ovo para mandar para as plataformas. Ele perguntou, onde é que estão os vossos agricultores? Então, o conteúdo local tem a ver com isto tudo. É preciso criar riqueza interna e é preciso que haja intervenção de todas as áreas da sociedade. Daí a diversificação que falou há pouco tempo, não é? Exatamente. Este conteúdo local já existe há muito tempo, sempre existiu, já há muitos anos, mas foi agora só que tivemos o decreto que congrega todas as legislações existentes anteriormente num único decreto, que é o 271/20, que é o decreto sobre o conteúdo local. Esse decreto estabelece 3 regimes diferentes de contratação. O regime de exclusividade, que é só para as empresas 100% angolanas, quer dizer que empresas detidas por angolanos. O regime de preferência, que é para empresas exclusivamente angolanas, 100% angolanas, e empresas de direito angolano, quer dizer que empresas estrangeiras bem registradas em Angola, e nelas se incluem as joint ventures entre empresas estrangeiras e empresas angolanas. E o regime de concorrência, em que todos participam, tanto as empresas angolanas, as de direito angolano, como as internacionais. E para fazer só um balanço, deixa fazer, para não esquecermos, fazer um balanço, quando olhamos para 2020 e 2022, nós tivemos, em termos de contratos de primeira linha, nós chamamos contrato de primeira linha, são os contratos que são aprovados diretamente pela concessionária. Porque há contratos que existem, que são de segunda linha, que não têm nada a ver com a concessionária. Como, por exemplo, uma prestadora de serviço subcontrata uma empresa angolana para prestar de serviço. Isso não tem nada a ver conosco. Então, nós fizemos o balanço dos contratos da primeira linha. Mas isso significa o quê? A primeira linha? Deixa-me só dar o número. Significa aqueles contratos que são aprovados diretamente pela concessionária. São os contratos entre o investidor e o prestador de serviço. Não um contrato entre o prestador de serviço e outro prestador de serviço. Nós temos, em 2022, só 4% no regime de exclusividade, temos 75% no regime de preferência e 21% no regime de concorrência. Claro que olha para esse número e diz, precisamos de melhorar. Precisamos sim, precisamos de melhorar. Mas precisamos de melhorar mesmo. E é isso que nós estamos a fazer, em termos do conteúdo local. Essa melhoria representa o quê? Melhor qualidade para as empresas? Deixa explicar. Nós temos estado a registrar as empresas e temos constatado as dificuldades. Temos falado com a empresa e deixa dizer-lhe que esse decreto sobre o conteúdo local foi fruto de um debate exaustivo a nível da indústria com os diferentes intervenientes, operadores, associações e, de fato, aquilo foi um consenso, foi um decreto e eu não me lembro de ter havido um decreto semelhante na indústria petrolífera. Foi um decreto que, de fato, foi consensual. E este decreto também prevê que a agência anualmente publique a lista de serviços que estarão no regime de exclusividade, a lista de serviços que estarão no regime de preferência. Tudo que não cair na exclusividade e na preferência cai na concorrência, que é para todos, onde todos podem concorrer.
Mas nós também constatamos uma coisa, a dificuldade das nossas empresas. Uma das grandes dificuldades, como não devia deixar de ser, é a dificuldade financeira. Daí que, há pouco tempo, numa entrevista à Expansão, disse que nós vamos criar um fundo, que já foi orientado na prática pelo Executivo, um fundo para o conteúdo local. Por quê? Para ajudar as empresas que ganham concursos na altura do arranque. O que é que nós temos geralmente? Uma empresa ganha concurso e tem que mobilizar meios. Mas, no entanto, ainda não foi paga pelo vamos lá ver, pelo cliente principal, pela empresa que o contratou. Então, Mas é possível uma empresa concorrer sem fundos, engenheiro? Não, mas quer dizer, a empresa tem que ter capacidade técnica. E por ter capacidade técnica, nós vamos ajudá-lo com esse fundo, criar, quer dizer, porque senão não vamos ter conteúdo local. Deixa eu dizer de passagem. Nós estamos a fazer tudo para termos o conteúdo local. E o conteúdo local passa por ajudá-los com um fundo que permita que essas empresas possam mobilizar os meios para executar o contrato. E, ao longo da execução, ao longo do pagamento, vão definitivamente poder devolver o dinheiro à banca. E há uma coisa importante nesta questão, é a mensagem que eu quero passar. Há fundos que estão a ser criados privados. Este fundo vai ser criado sob a batuta da agência, não impede o aparecimento de outros fundos. Porque é preciso conhecer que um conteúdo local angolano, num país que produz 1.100.000 barris, um fundo não é suficiente. Então, houve de fato a reclamação quando eu anunciei a criação do fundo, mas não há motivo de pânico, não há motivo de especulação, porque definitivamente os outros fundos terão o seu espaço. Portanto, que empresas, na ótica da agência, devem concorrer para o efeito? As empresas, quer dizer, já existem empresas de conteúdo local. Porque a agência fala muito em maximizar não só a produção, mas também como a mão de obra. A mão de obra. Então, vou continuar no tema conteúdo local, por isso é importante. Porque é importante nós, para além do fundo, é importante criarmos outros mecanismos que ajudam o empresariado local. E um dos mecanismos e uma das reclamações das empresas locais é o tempo de pagamento das faturas por parte dos seus principais operadores. Levam 190, 120 dias, mas, no entanto, nós já sentamos com os operadores, chegamos a um acordo e o pagamento daqui a pouco vai passar a ser feito em 30 dias. Isso facilita, de fato, todo o processo. Todo o processo. Quer dizer, nós, como agência, não só olhamos para o que está no decreto, mas temos que olhar para a realidade e desbloquear o que está, de fato, a encravar o conteúdo local. E uma das coisas é o fundo, outra coisa é o tempo de pagamento. Estamos, nessa altura, a discutir com as petrolíferas o tempo, a duração dos contratos, que também é um ponto importante, foi levantado por várias empresas do conteúdo local. Isso tudo para facilitar a existência do conteúdo local. Mas, sendo honesto, engenheiro, estão mesmo empresas nacionais a trabalhar nesse sentido? Há empresas nacionais, muitas com joint venture com empresas estrangeiras, mas há empresas a fazerem exclusivamente como empresas nacionais. E eu vou dar um exemplo. As empresas petrolíferas utilizam muitos produtos que são importados. E muitas vezes o trabalho é só de importar e entregar à empresa petrolífera. Mas, senhores, não precisamos de uma empresa estrangeira para fazer esse trabalho. Nós temos empresas com capacidade interna de fazer esse trabalho. Então, vamos pôr esse tipo de trabalho na lista de exclusividade. Trabalho só a ser prestado pelas empresas locais. Deixa-me só porque é preciso, depois, quando falamos em conteúdo local, não estamos a falar só nas empresas prestadoras de serviços. Estamos a falar também das empresas de exploração e produção, como é o caso da Somol, que é a Sonangol Pesquisa e Produção, é a CREB e são outras empresas. Também o conteúdo local está aí. E nós também temos que facilitar o funcionamento dessas empresas. É um grupo muito restrito Por enquanto, muito restrito, mas temos que alargar. Por quê? Daí porque que eu referi-me à garantia bancária, a facilitar. É pensando nas empresas nacionais? É pensando nas empresas nacionais, para que permita que eles, de fato, tenham atividade. E depois, há uma coisa importante que eu gosto de mencionar sempre.
Olhando para ao redor do mundo, em outros países, as grandes empresas petrolíferas retiraram-se de alguns sítios. E não retiraram-se porque não gostaram do sítio, não, porque para eles atingiram o limite de economicidade dos campos que estavam a produzir. Então acabam por vender esses interesses a outras empresas. Seria do nosso agrado que esses interesses fossem vendidos a essas empresas nacionais. Então, o que é que tem que acontecer? Essas empresas nacionais precisam de fato de crescer. Porque se não crescerem, na altura de vida, não vão conseguir comprar o interesse dessas empresas que estiverem a sair. Qual tem sido a grande viragem, engenheiro, que se está a dar no sentido de se colocar, de facto, empresas nacionais a serem também empresas com muita pujança a nível do nosso país? É isso que é parte que já mencionei, elas participam em igualdade de circunstâncias nas licitações. É certo que em relação ao onshore, o maior apetite é para essas empresas, porque as grandes empresas não têm um grande apetite pelo onshore. Então, e todas as facilidades que nós estamos a criar ao longo do tempo para permitir que essas empresas ganhem pujança. O nós competência nacional temos, além disto, a indústria petrolífera é uma indústria que formou muito mesmo. E eu, quando olho para a agência, olho para a Sonangol, pesquisa e produção, olho para a Somor, olho para a CREP e vejo que são quadros nacionais a segurarem essas empresas. E mesmo olhando para as outras empresas, nós podemos com orgulho hoje dizer que cerca entre 80% e 85%, quem segura o funcionamento dessas empresas internacionais são quadros locais, são quadros nacionais. E não só em termos técnicos, mas também em termos de gestão. É um orgulho dizer isso, né? Nós chegamos ao nível, mas queremos melhorar, né? Nós não queremos parar nos 85%, porque não crescer mais. Angola é um lençol de petróleo? Quer dizer, tem lençóis de petróleo, não é um lençol, mas tem lençóis de petróleo. E a nossa expectativa é nós continuarmos a encontrar petróleo, vamos continuar a encontrar petróleo. Nós temos uma estratégia de exploração bem elaborada e deixa-me aqui explicar uma coisa que é importante explicar. Erroneamente, há um decreto 8/13 que tem sido chamado de estratégia de exploração. Não. Aquele decreto não é estratégia de exploração. Aquele decreto trata das bases para a licitação de 15 blocos no onshore do Congo e do Kwanza. E como deve compreender, não pode refletir a exploração de todo o território. Nós temos bacias sedimentares de cerca de 700 mil km² e esse decreto trata de uma pequena área de 15 mil km². E, naturalmente, esses 15 mil km² não podem ser representativos de toda a nação, de todo o país, de todas as bacias sedimentares. A verdadeira estratégia de exploração, que foi aprovada pelo titular do Poder Executivo aí há cerca de 2, 3 anos, pressupõe avaliar todas as bacias sedimentares, começando das águas ultraprofundas, passando pelas águas profundas, águas rasas, o onshore aqui no próximo da linha de costa e o onshore das bacias interiores, que são uma grande extensão que cobrem a província do Cunene, quando o Cubango, parcialmente Mochico, Malange e o Uís. Nessa altura, o nosso pessoal está a recolher dados nessas bacias, na zona de Malange. Quer dizer que chamar o decreto 8/13 é um erro. Quer dizer, só quem não compreende o que é exploração, o que é uma estratégia de exploração, é que pode chamar aquele decreto de estratégia de exploração. A estratégia de exploração, de fato, existe. Foi aprovada recentemente a primeira estratégia de exploração existente em Angola e é essa estratégia que nós estamos a implementar. O nosso pessoal está nas bacias interiores, está a andar nas matas, a desmatar, a empregar mão de obra local, que também é um fato positivo, para implementar esta estratégia de exploração. Sr. Engenheiro, em caso de se encontrar de facto óleo aí, a estratégia vai ser estar, portanto, no interior, não é? E como é que depois disso... Boa questão, uma questão muito pertinente. Pois uma questão muito interessante e pertinente. O que é que acontece? As bacias interiores, de fato, se encontrarem óleo e gás, o primeiro problema que vão encontrar é como escoar. Porque essas bacias estão a cerca de em média, 800 a 1000 quilómetros da costa. Quer dizer que a única maneira que tem para escoar esse produto vai ser construindo pipelines. E 1000 quilómetros de pipelines deixa de dizer que é muito caro.
Então, nós precisamos também aí ser inventivos, precisamos ser criativos. Por que não incentivar essas empresas a investir onde estão? Se eu descobrir, suponhamos um campo que produz 30, 40 mil barris de óleo por dia, por que não invisto numa refinaria e vendo aqui dentro o produto da refinação? Se eu encontrar gás, por que não gero energia, como tem o ciclo combinado no sonho, e vendo a energia na rede pública? Se eu encontrar gás também posso construir pequenas fábricas de fertilizantes. Quer dizer, que nós temos que incentivar essas empresas, mas como? Há que incentivar de facto, né? Porque, eu vou dar um exemplo, não estou a dizer que isso vai acontecer, se eu garantir a esta empresa que ele só paga o imposto na venda do produto, esta empresa vai estar interessada em discutir. Então, nós precisamos ser criativos todos os dias. Mas na expectativa da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, estão cientes que nesses sítios em que estão a trabalhar estes jovens, esses funcionários, há, de facto, grandes probabilidades de se encontrar óleo. Grandes probabilidades. E deixa-me dizer porquê. Nós encontramos, nós chamamos os autocropos ou asfalto à superfície. O que é o asfalto? É o óleo oxidado. Isso é que é o asfalto. Há zonas que, inclusive, não só encontramos asfalto, mas encontramos pequenos lagos de óleo. Quer dizer, que o óleo foi gerado e migrou para a superfície. Qual é a única dúvida que fica? É a quantidade gerada. E é por isso que nós estamos a fazer esse trabalho. Em 2010, começamos por fazer um levantamento aerogravimétrico, para definir a profundidade da bacia, porque a geração de óleo depende da profundidade da bacia sedimentar. Reparamos que temos profundidade suficiente para gerar o óleo, então agora estamos a fazer os trabalhos subsequentes. E a nossa expectativa, a nossa esperança é que sim, vamos encontrar óleo, mas aí mais uma vez temos que desafiar, sair da zona do conforto e trabalhar. Exatamente, e isso desafiar os investidores a mudar o princípio, porque se eu investir numa refinaria no Cuando Cubango, se eu investir numa fábrica de fertilizantes no Cuando Cubango, no Mochico, estou a criar riqueza lá, estou a dar emprego lá, porque definitivamente precisamos de olhar também para a parte do emprego, que é muito importante. Eu tenho sido agradado com o que está a acontecer nas bacias interiores. Estamos a dar emprego a muita gente. Muitos jovens que estavam desempregados, camponeses, que trabalham conosco para abrir os carreiros, para desminar, e isto é muito bom. E temos que continuar nesta senda, porque o objetivo também tem que ser dar trabalho ao pessoal. Com tudo isso, nós depois aqui já entramos para a nossa reta final, é olharmos um pouco para aquilo que muitas empresas, e neste caso a agência, a agência tem algum projeto de responsabilidade social? Responsabilidade social, deixa dizer-vos que, de certo, João Pinto, que a responsabilidade social é um dos pilares da indústria petrolífera. E não só em Angola, um dos pilares mundiais da indústria petrolífera. Eu estive recentemente num seminário em Florença, na Itália, e um dos pontos apresentados, já não me lembro por quem, era o seguinte: nós vamos continuar a pagar impostos aos Estados, mas nós precisamos de tratar quem está próximo de nós. Eu estou a fazer exploração petrolífera ao Supremo na Kisama e eu preciso de tratar as pessoas que estão ali próximas das para também se sentirem-se felizes por terem um vizinho que trata deles. Então, definitivamente, o engajamento com a comunidade é um dos pilares da indústria petrolífera. E, como sabe, nós temos estado a trabalhar com várias comunidades a nível nacional e não vou aqui citar, posso dar um outro exemplo, a maternidade do Lubango foi inaugurada recentemente. Estamos acabando de construir o lado de terceira idade de Malange, construímos 3 escolas no Monte Belo, em Cacoaco, estamos a construir escolas no Amo, estamos a construir escolas no... Quer dizer, na prática, nós temos estado a investir em projetos sociais devido a este engajamento com a comunidade. Quando nos ouvimos, e muitas vezes, Sr. Engenheiro, nós deparamos-nos com comentários, por exemplo, em que se diz o preço do petróleo sobe, descobrem-se poços de petróleo, mas a população às vezes não sente, de facto, portanto, o retorno.
desta riqueza. O que é que tem a dizer sobre isso, ainda falando da responsabilidade Bem, social? isso já está a entrar um bocado na política, né? Não, em termos de responsabilidade social. Em termos de responsabilidade social, daí o porquê que há esse princípio nosso de beneficiar, pelo menos, as comunidades próximas das nossas operações. Se reparar, Cabinda e o Soio são das áreas que mais beneficiam de projetos de responsabilidade social, porque é lá onde estamos a produzir petróleo. No onshore, e eu lembro, eu tenho experiência, na altura era diretor de exploração da Sonangol Pesquisa e Produção, e resolvemos fazer sísmica num bloco, Cabinda Norte, em que nós éramos operador. Fizemos sísmica que durou cerca de um ano. O que é que fizemos com a comunidade? Primeiro foi empregar o pessoal. Nós empregamos cerca de 500 pessoas nesta comunidade. Senhor, foi, de fato, uma das melhores experiências que eu tive ao longo da minha carreira. Ver a olhos nus uma comunidade a melhorar a sua condição de vida. Surgiram novas casas, ao lado das casas já apareciam uns carros pequenos, houve casamentos, até fomos convidados para vários casamentos, e de fato vimos que aquilo beneficiou diretamente a comunidade que estava próximo da nossa operação. E isto é importante porque o equilíbrio, claro que nós não vamos poder tratar da nação porque isso é responsabilidade do Estado, mas também é nossa responsabilidade ajudar o Estado. Sim. Ajudar o Estado, nós não podemos estar indiferentes aos problemas existentes, então é nossa tarefa, com esses projetos sociais, ajudar o Estado a resolver os problemas das comunidades. Nós, quando olhamos um pouco para esse setor e olhamos, portanto, temos Cabinda, Soio, como citou, e agora temos esse panorama, portanto, a exploração em terra e temos a questão do Namibe. Como é que está a ser enquadrada esta questão? A exploração de petróleo mais a sul de Angola? Mais a sul de Angola, quer dizer, bem, como disse, a bacia de Namibe, a licitação foi feita em 2019 e é um processo longo, que é a aquisição de dados, que demora geralmente 1 a 2 anos, a aquisição, processamento e a interpretação dos dados, e quer dizer que a expectativa do Namibe é que os poços comecem a ser perfurados em 2024, praticamente 5 anos depois da licitação. Essa é a expectativa. E é geralmente a expectativa em todos os blocos de exploração pura. Mas nós também concessionamos em 2021 áreas que já têm descobertas, que é o caso do bloco, as áreas livres do bloco 31 e as áreas livres do bloco 16. Aí esperamos ter uma atividade um bocado mais rápida e ter resultados a mais curto prazo. Em relação ao onshore, o onshore vai depender da pujança e da rapidez dos investidores. Nós estamos a tentar desbloquear os constrangimentos existentes. Vamos desbloquear porque não estão é nossa preocupados tarefa. com os grupos de pressão que estão a atuar? Não, nós não estamos preocupados. O grupo de pressão vai sempre existir, eles que existam. Nós não temos medo dos grupos de pressão. Nós vamos fazer o nosso trabalho e é claro que os grupos de pressão também são um grupo de alerta, para ver se estamos no caminho certo ou não. Nós não somos contra o grupo de pressão, pelo contrário. Há muita coisa no conteúdo local que foi acontecendo porque nós ouvíamos os grupos de pressão, ouvíamos as entrevistas. Então fomos também captando algumas ideias, né? Há ideias que nós estamos a implementar que não nasceram na agência, nasceram nessas discussões fora da agência. De tal maneira que nós somos, na prática, o congregador disso tudo. A agência vai buscar grupos focais para discutir os assuntos da comunidade? Os assuntos da comunidade, das comunidades. Da comunidade, geralmente nós interagimos com... Estava falando em relação aos projetos sociais. Interagimos com as administrações, porque são as administrações que conhecem as necessidades. O exemplo do Belo Monte, a administração fez ver que as escolas mais próximas estavam a 10 quilómetros, que as crianças tinham que ir e vir andar 10 quilómetros. Então, decidimos construir 3 escolas nesta comunidade. Foram inauguradas por esse ano letivo que está a decorrer. E, de fato, é com as administrações que nós resolvemos esse problema. E é um orgulho e é com prazer que nós fazemos isso. Faz-nos bem também a alma. Nós estamos quase a terminar. Agora são questões muito telegráficas e são pessoais. Qual é a grande satisfação que tem
por exemplo, a liderar este primeiro processo da Agência Nacional de Petróleo e Gás, o que é que sente de facto do seu contributo enquanto gestor? Bem, enquanto gestor, quer dizer, estou satisfeito. Deixa eu dizer que estou satisfeito porque o desafio foi bom, foi posto a alto nível e achamos estar a corresponder ao desafio. E corresponder ao desafio não sozinho, com a equipa que tenho. Tenho uma equipa competente, uma equipa jovem, que de fato comigo encontramos soluções. Eu não sou o chefe que leva a solução, eu sou o chefe que sento e vamos discutir para encontrarmos solução. E tem de fato sido uma boa experiência, quer dizer, que permite, primeiro, passar conhecimento e a própria experiência para a camada mais jovem e permite também responder aos desafios da indústria. Temos uma boa relação com os nossos operadores petrolíferos, que inicialmente, como eu disse, eles tinham receio de que, quando olham para outros países africanos, essa transformação criou disrupção no funcionamento da indústria, mas felizmente em Angola não criou essa disrupção. Não houve sequer nada, nenhuma reclamação. E deixa dizer que foi agradável ter o vice-presidente de uma grande petrolífera a vir em Angola só para agradecer a nossa eficiência na transformação. Foi agradável, o homem sentou-se, riu-se e eu perguntei, mas você não veio para o meu gabinete só a rir? Não. Estou a rir de satisfação. Vocês conseguiram fazer uma coisa que nós não acreditamos que fosse feita. A última questão, e já para fecharmos, como é que gostaria de ver, portanto, o senhor estudou no Azerbaijão, como é que gostaria de ver o ensino, portanto, da indústria de petróleo em Angola? Ok, eu estudei no Azerbaijão, estudei no Instituto Superior de Petróleo e Gás do Azerbaijão, um dos institutos mais antigos da Europa. É dos primeiros institutos de petróleo, eram só de petróleo da Europa, com uma educação de ponta. E, claro, eu gostaria que nós evoluíssemos para o ensino de petróleo para uma entidade semelhante àquele que temos. E nós todos temos que contribuir, porque para mim não vale apontar dedo, vale contribuir. Sentamos, porque à altura que nós começamos a apontar dedo, deixamos de trabalhar. Vamos ficar só na ponta dedo. O mais importante é sentarmos, encontrar a solução. Eu já fiz parte do grupo em 86, 87, que discutiu o currículo do curso de petróleo na Faculdade de Ciências, eu e 2, 3 amigos, sentamos e esse contributo que eu vou continuar a dar. Não vou ser professor porque acredito que não é por aí, mas posso contribuir para a melhoria da educação, contribuindo para olhar para o currículo e para outras coisas, né? Sem problema nenhum. Sr. Engenheiro, foi muito agradável podermos ter esta grande entrevista aqui na Televisão Pública de Angola. Desejamos a si e à sua equipa muito sucesso e que, de facto, venha mais riqueza e, sobretudo, que haja uma melhor perspectiva de vida para os lugares em que vocês estão a investir. Muito obrigado. Muito obrigado, João Pinto. Obrigado pelo convite e obrigado pela segunda entrevista. Né? É verdade. Então, caros telespectadores, nós terminamos aqui a grande entrevista, hoje aqui na Televisão Pública de Angola. Hoje estivemos aqui a conversar com o engenheiro Paulino Jerónimo e certamente que voltaremos a estar juntos na próxima semana para mais um espaço como este. Muito obrigado, boa noite a todos. Até mais.